Bom, nós temos uma entrevista diferente. Hoje as pessoas de população de Una vão conhecer parte da composição do Conselho Tutelar de Una. Todas as pessoas que acessarão a internet, né, elas têm um pensamento de conhecer, ver novidades, conhecer coisas diferentes, né? E há pouco tempo atrás houve a eleição para o Conselho Tutelar, mas a maioria da população ainda não sabe realmente quem foram os candidatos que hoje estão trabalhando como conselheiros tutelares. Eu gostaria de apresentar para vocês as duas pessoas que fazem parte da composição, que são a Aline e a Bruna. E Bruna. Vocês são moradores aqui de Una mesmo? Sim. Vocês nasceram aqui em Una? Eu só nasci em Manhuaçu, mas toda a minha vida foi criada em Una, na zona rural. Eu pertenço, no caso, à comunidade do Barro Branco, na zona rural. Certo. Eu nasci em Alegre, mas também toda a minha vida fui criada aqui em Una. Bom, essa pergunta tem um fundamento, né? Porque vocês têm conhecimento de problemas de menores aqui em Una, né? Então vocês conhecem antes, até de repente de vocês assim terem uma ideia do que é o Conselho Tutelar, de repente vocês passavam pelas crianças ou já se depararam com alguma situação de risco ou situação de problema com crianças, mas não imaginavam que talvez um dia vocês viessem a ajudar a cuidar dessas crianças, né? Bom, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Conselho Tutelar, sobre o trabalho de vocês, sobre os projetos que tem no futuro, né? Que a população, na verdade, quer saber. Vamos lá. No Conselho Tutelar, nós estamos aqui para orientar as crianças e os adolescentes. Primeiro que a gente busca isso primeiramente. Procurar o adolescente que esteja no crime, fazendo alguma coisa errada para a sociedade, a gente tem que aconselhar antes de tomar uma outra providência. Nós estamos querendo fazer palestras, né, fazer palestras para Una em todos os sentidos, em relação a pedofilias, doenças sexualmente transmissíveis, e também está visitando as escolas também. Certo, para orientar os jovens em relação a tudo. Em relação a isso tudo aí que hoje em dia... pedofilia, né, em relação a isso também. Certo. E tem a previsão quando vai se iniciar essa bateria desses cursos? Olha, mais ou menos a partir de março, abril. Porque em fevereiro a gente vai estar programando isso, né? E também eles estão querendo fazer algumas visitas nas comunidades. Em relação ao PQA, Trindade, Perdição. Eles estão querendo, assim, cada dia da semana ir 1 ou 2 conselheiros para essa região. E lá a gente está visitando a comunidade todinha, vendo quais são os problemas, dificuldades e as soluções para os problemas. Certo, isso é muito legal você estar falando sobre isso, porque geralmente, quando se fala de Conselho Tutelar, pensa assim, vamos prender criança, não é nada disso, vamos botar adolescente para não sei para quê, né? Então, nesse caso, o projeto de vocês para 2010 é fazer o contrário. Isso, com certeza. Pois é, como ela havia dito, né? Começando da sua pergunta, que é o conselho, né? Que é assim, geralmente são 5 pessoas, né? Por eleição, e ficam 5 suplentes. E aí, essas 5 pessoas, ela trabalha em quê? Trabalha em prol da criança e do adolescente. Então, assim, a gente olha só para o lado da criança e do adolescente. Se caso, talvez, maus tratos, né? Furtos, né? Usuário de drogas. Então, a gente vê uma forma de estar tirando, né? Se for o caso de agressão, maus tratos, a gente pune os pais, né? Ou o responsável. Mas se for o caso do menor infrator, a gente vê uma forma de eles estarem o quê? Vivendo na sociedade, retornando à sociedade. E essa forma é o quê? Criar, mais assim, conversar, ensinar. E assim, o que a gente passa, igual o secretário da assistência, está para
trazer um projeto para cá, né, que esse projeto diz o quê? O menor infrator. Aí ele teve uma ação dessa, um furto, né, ele chegou com droga, algumas coisas assim. Aí eles são levados para esse local onde eles aprendem a socializar, né? Lá tem atividades, eles aprendem a tocar músicas, né, alguns instrumentos. Isso é o que... É a terapia ocupacional, não é isso? Para que esse jovem enxergue o mundo melhor, né? Qual a orientação que você dá para os pais hoje? Que cuidem dos seus filhos, né? Que tenham mais amor, mais respeito dentro de casa, porque às vezes o espelho do filho é o espelho do pai, né? É isso que está acontecendo. Muitos pais chegam aqui e não têm, às vezes, amor ao filho, falam assim, ó, eu não aguento mais ficar com meu filho, porque ele não me respeita mais, está brigando, não tem horário de chegar em casa, não sei nem para onde foi. Então, que cuidem deles, que tenham mais amor e respeito também dentro de casa. A gente percebe que muitos setores públicos ficam acomodados nos seus setores, né? As pessoas entram muito hoje para ganhar dinheiro, não para trabalhar. Eu tenho até casos gravados no nosso vídeo, falando sobre pessoas que não querem trabalhar, né? Qual a sua opinião quanto a isso aqui dentro? Por que você assumiu esse cargo? Qual é o seu pensamento? O que você pensa a respeito do Conselho Tutelar e que vai a sua colaboração com a sociedade? Fala para nós. Bom, eu de imediato, eu imaginava um conselho, eu já tinha um conceito sobre o conselho, porque eu trabalhava, né, na área da saúde e a gente, vira e mexe, a gente acionava o conselho. E quando eu entrei aqui, eu já entrei com uma visão, um propósito de fazer o quê? A parte educativa, né? Porque não adianta nada a gente buscar já a mãe que já maltratou a criança, o menino que já furtou ou está envolvido, né, com prostituição. Então, o que eu viso aqui dentro é a parte educativa. A gente ir em escola, dar palestra, ensinar, né, mostrar coisas chocantes para essas pessoas, para essas crianças e adolescentes, para que eles possam pensar antes de se envolver, né, no perigo, que é o que a gente costuma falar, que o mal, né, a gente até falou isso muito lá, que o mal ele é trago na bandeja, as coisas assim, ruins, ela é traga na bandeja para você. Agora, se você quiser ir para o caminho do bem, você vai ter que andar mais um pouco, você vai ter que fazer mais um esforço. Porque hoje o mundo está muito assim, bagunçado, né? Hoje as coisas estão muito banalizadas. Então, para ele querer se envolver com uma droga, com prostituição, é só virar a esquina e acha uma pessoa ali que já está mexendo com isso. Então está muito fácil, né? Então a gente passa assim, então se a gente ir mais para essa parte educativa, focar em cima deles, que o futuro é educação, o futuro é estar estudando para adquirir uma coisa melhor para eles, é em cima disso. A gente pensa muito nisso, na parte educativa. É o meu pensamento.